AAP Língua Portuguesa, 7º ano do Ensino Fundamental, primeiro bimestre de 2020. Leia o texto e responda a questão 1. Cuitelinho, Renato Teixeira. Cheguei na beira do porto, onde as ondas se espalha. As garças dá meia volta e senta na beira da praia. E o cuitelinho não gosta que o botão de rosa caia, ai, ai. Ai, quando eu vim da minha terra, despedida parentalha, eu entrei no Mato Grosso, dei em terras paraguaias. Lá tinha revolução, enfrentei fortes batalha, ai, ai. A tua saudade corta como aço de navaia, o coração fica aflito, bate uma, a outra faia, e os olhos se enchem d'água, que até a vista se atrapalha, ai, ai. Questão 1. O verso que faz uso de linguagem formal é A. Que até a vista se atrapalha. B. Cheguei na beira do porto. C. O coração fica aflito. D. Ai quando eu vim. Lembrando aqui que linguagem informal é aquela linguagem falada entre amigos, entre pessoas próximas, em situações de brincadeira, em situações descontraídas. E a linguagem formal é aquela linguagem já de situações mais sérias, que precisam ali de mais seriedade na fala. Então, gírias não são linguagem formal. Características da fala do caipira, a gente pode considerar características mais de linguagem informal e não de linguagem formal. Erros de gramática a gente não considera como o melhor exemplo de linguagem formal. Então, por exemplo, atrapalha. Atrapalha é um exemplo da linguagem de um caipira ou é um exemplo de uma palavra que vocês veriam num livro? Na beira do porto é a maneira que vocês veriam num livro ou vocês veriam à beira do porto? Né? Qual seria a maneira formal que vocês veriam num livro? E aí vocês vão analisando letra por letra, da A até a D, e vejam qual delas que tem um exemplo de linguagem formal. 3 são informais e uma tem um exemplo de linguagem formal, essa é a correta. Questão 2. Em A tua saudade corta como aço de navaia, a figura de linguagem comparação foi utilizada para A. Abrandar o desejo do eu lírico. B. Produzir o efeito de redundância. C. Demonstrar a dor da saudade que sente. D. Demonstrar o contrário do que se quis dizer. Para entender essa questão, a gente precisa dar destaque a essa palavra como. O que acontece? A comparação é quando eu coloco duas coisas lado a lado e vou comparar uma com a outra. Então, no caso, por exemplo, a tua saudade corta como o aço de navaia. Ele quer dizer que a saudade é tão triste, é tão forte e dói tanto que é como se fosse uma navalha cortando a pele dele. Então, essa é a comparação que ele faz. Ele quer dizer por que essa comparação foi utilizada, qual o efeito, né? Para que ela foi utilizada. Então, escolham entre uma das alternativas. Leia o texto e responda à questão 3. Marvin. Meu pai não tinha educação, ainda me lembro, era um grande coração. Ganhava a vida com muito suor, mas mesmo assim não podia ser pior. Pouco dinheiro para poder pagar todas as contas e despesas do lar. Sérgio Brito Nando Reis. Questão 3. A expressão com muito suor no texto significa A. Ir à sauna. B. Passar calor. C. Fazer exercícios. Ou D. Trabalhar muito. Aqui é apenas a questão da interpretação de texto mesmo, do que significa essa expressão dentro do texto. Porque diz que o pai dele ganhava a vida com muito suor. Então, é só uma questão de compreender realmente o que significa essa expressão. Mas a gente usa bastante ela no dia a dia, eu acredito que é tranquilo para vocês. Leia o texto e responda a questão 4. Banho e tosa. Aqui o seu cão sai um gato. Sem você, a propaganda não daria resultado. Daria vergonha. 1º de fevereiro, dia do publicitário. Uma homenagem Publicarte. Questão 4. A intenção desse texto publicitário é A. Influenciar as pessoas a adotar pequenos animais. B. Estimular o banho e tosa de gatos e cachorros. C. Chamar a atenção para o abandono de cães nas ruas. D. Convencer o leitor sobre o ótimo trabalho de banho e tosa.
Aqui ele quer saber, então, qual é o objetivo desse texto. É influenciar as pessoas a adotar animais, chamar atenção para abandono, é algo nesse sentido, ou é mais relacionado a convencer o leitor para que ele consuma um produto? Convencer o leitor de que aquele produto é bom, de que aquele serviço é bom e que ele deve consumir. Leia o texto e responda as questões 5, 6 e 7. Urso é condenado por roubo de mel na Macedônia. Perry Clark, da BBC News. O sabor de mel foi tentador demais para um urso na Macedônia, que atacou várias vezes as colmeias de um apicultor. Agora, o animal tem ficha na polícia. Foi condenado por um tribunal por roubo e danos. O caso foi levado à justiça pelo apicultor irritado depois de um ano de tentar, em vão, proteger suas colmeias. Durante um período, ele conseguiu afugentar o animal com medidas como comprar um gerador e iluminar melhor a área onde os ataques aconteciam, ou tocar músicas folclóricas sérvias. Mas quando o gerador ficava sem energia e a música acabava, o urso voltava e lá se ia o mel novamente. Ele atacou as colmeias de novo, disse o apicultor Zoran Kiselowski. Como o animal não tinha dono e é uma espécie protegida, o tribunal ordenou ao Estado pagar uma indenização por prejuízos causados pela destruição de colmeias, no valor de 3,5 mil dólares. O urso continua solto em algum lugar da Macedônia. Questão 5. No fragmento do texto, durante um período, ele conseguiu afugentar o animal com medidas como comprar um gerador e iluminar melhor a área onde os ataques aconteciam, ou tocar músicas folclóricas sérvias. A palavra em destaque está concordando nominalmente com A. Ataques, B. Medidas, C. Músicas, D. Folclóricas. Para entender essa questão, precisa ver qual é a palavra que está concordando com sérvias. Então, percebam o que combina com sérvias. Sérvias está no feminino e no plural. Perto dele, a gente tem, por exemplo, músicas folclóricas sérvias, duas palavras que estão também no feminino e no plural. Só que ele quer saber com qual está concordando nominalmente. Nominalmente se refere a nome, e nome é um substantivo. Então, procurem, releiam o parágrafo e vejam qual é o substantivo que está concordando com sérvias. Questão 6. Entre as características da notícia estão apresentar A. Acontecimentos ou temas da ficção científica. B. Poucas personagens, uma história breve e um desfecho. C. Fatos com uma linguagem informal ligada à vida cotidiana. D. Informações das pessoas, geralmente sem apresentar opinião. Aqui ele não quer saber sobre a notícia lida, ele quer saber sobre o estilo de texto, o gênero textual notícia de uma maneira geral. Qual é uma das principais características dela? Então vocês têm que ver entre todas as alternativas, qual que representa a notícia. A notícia fala de ficção científica? Ela tem personagens? Ela é um texto inventado? É um texto narrado com personagens e uma história criada? Ela tem linguagem formal ou ela tem linguagem informal? Ela tem o objetivo de informar as pessoas e não apresentar uma opinião? Questão 7. Na notícia, o termo utilizado para demonstrar que as ações foram insuficientes para afugentar o urso é A. Mas, B. Durante, C. Quando, D. Novamente. Aqui é importante voltar no texto e localizar essas 4 palavras onde elas aparecem. Então, eu grifei e vejam bem qual o efeito de sentido. Durante e quando são palavras mais relacionadas a tempo. Novamente é uma palavra relacionada ao modo como algo é feito. E mas é uma palavra relacionada à ideia de oposição. Por exemplo, se eu disser chutou a bola com força, mas não conseguiu atingir o gol. Então, eu estou dizendo que ele chutou com força, mas não deu certo, não conseguiu, né? Tem uma oposição de ideias aí. Então, grifem as palavras no texto, releiam e vejam em qual delas tem esse sentido que a questão 7 pede, né? Qual é a palavra que mostra que tudo que foi feito não foi suficiente para afugentar o urso. Leia o texto e responda à questão 8. O gato malhado e a andorinha sinhá. Jorge Amado. Foi uma triste constatação.
Primeiro deixou de sorrir, mas depois encolheu os ombros num gesto de indiferença. Era um gato muito orgulhoso, pouco lhe importava o que pensavam dele. Até piscou, num gesto um pouco forçado, um olho malandro para o sol, e esse gesto, ainda inesperado, fez com que uma enorme pedra, que há muitíssimos anos residia nas proximidades do lugar onde o gato estava, rolasse correndo para o mato. Questão 8. As palavras destacadas no texto foram utilizadas para a. Produzir o sentido de causalidade aos fatos. B. Dar o efeito de continuidade aos acontecimentos. C. Possibilitar a indicação de onde ocorreram as ações. D. Contribuir para a intensidade das ações da história. Aqui é preciso retornar ao texto e ver quais são as palavras destacadas, que são, no caso, primeiro e depois. Qual é a ideia que dá? O que acontece em primeiro lugar e daí como a história continua. A partir dessa primeira ação que foi deixar de sorrir, como é que a história continua? Qual foi a próxima ação? Foi encolher os ombros num gesto de indiferença. Pensem nisso para daí chegar à conclusão de qual é o motivo, por que foi utilizado essas duas palavras no texto. Leia o texto e responda à questão 9. Encurtando o caminho, Ângela Lago. Tia Maria, quando era criança, um dia se atrasou na saída da escola, e na hora em que foi voltar para casa já começava a escurecer. Viu uma outra menina passando pelo cemitério e resolveu cortar caminho, fazendo o mesmo trajeto que ela. Tratou de apressar o passo até alcançá-la e se explicou. Andar sozinha no cemitério me dá um frio na barriga. Será que você se importa se nós formos juntas? Claro que não, eu entendo você, respondeu a outra. Quando eu estava viva, sentia exatamente a mesma coisa. Questão 9. A expressão em destaque no texto tem efeito de A. Medo, B. Alegria, C. Entusiasmo ou D. Ansiedade. No caso, a expressão em destaque é me dá um frio na barriga. Então, pensem qual é o sentimento que causa, qual é o efeito que causa essa expressão e considerem também todo o contexto do texto. Leia o texto e responda à questão 10. Presságio, Fernando Pessoa. O amor, quando se revela, não se sabe revelar. Sabe bem olhar para ela, mas não lhe sabe falar. Quem quer dizer o que sente, não sabe o que há de dizer. Fala, parece que mente. Cala, parece esquecer. Ah, mas se ela adivinhasse, se pudesse ouvir o olhar, e se um olhar lhe bastasse para saber que a estão a amar. Mas quem sente muito, cala. Quem quer dizer quanto sente, fica sem alma nem fala, fica só, inteiramente. Mas se isto puder contar-lhe o que não lhe ouso contar, já não terei que falar-lhe, porque lhe estou a falar. Questão 10. O uso da sinestesia, figura de linguagem presente no verso, se pudesse ouvir o olhar, demonstra que o eu lírico A. Julga que seu amor é correspondido, por isso olha para a amada com paixão. B. Acredita não estar à altura da amada e, por esse motivo, evita-lhe direcionar o olhar. C. Compara seu frágil estado emocional com o da sua amada por meio do olhar direcionado a ela. D. Considera que através do olhar confessa todo o amor que sente, mais do que em qualquer declaração. Lembrando qual é o efeito da sinestesia, sinestesia é uma figura de linguagem que mistura sensações. Então, por exemplo, cheiro com sabor, ou então cheiro com cor. Vamos supor, se eu disser o cheiro verde da grama molhada. Cheiro não pode ser verde, porque cheiro não tem cor, mas eu estou misturando aí, no caso, a sensação do olfato, cheiro, com a cor, verde, com a visão. Então, estou misturando sensações. E ele quer saber aqui nessa questão, nesse trecho, se pudesse ouvir o olhar. É possível ouvir o olhar? Não é possível, é uma figura de linguagem, né? Porque são sensações separadas. A da audição, ouvir, e a da visão, olhar. Aqui, para responder essa questão, não apenas é necessário saber o que significa sinestesia, mas também interpretar o poema. Quando a gente relê o poema, a gente percebe que aqui o eu lírico fala sobre a necessidade que ele tem de demonstrar, de expressar o amor que ele sente pela mulher amada e de como os olhos e o olhar são importantes para isso. Leia o texto e responda à questão 11. Adolescência. Fase da vida? Faixa etária? Construção social?
Afinal, o que é a adolescência? Se buscarmos a definição de adolescência, vamos descobrir que a origem da palavra vem do latim adolescentia, que significa período da vida humana entre a infância e a fase adulta. Vamos encontrar ainda quem defina a adolescência como uma fase natural da vida marcada pelas transformações biológicas e comportamentais. Alguns pesquisadores vão entender e descrever a adolescência como um processo de construção social e histórico, como sugerido no artigo Adolescência como uma construção social, Anna Bock. A Organização Mundial de Saúde, OMS, define a adolescência como sendo o período da vida que começa aos 10 anos e termina aos 19 anos completos. Para a OMS, a adolescência é dividida em 3 fases: pré-adolescência, dos 10 aos 14 anos, adolescência, dos 15 aos 19 anos completos, juventude, dos 15 aos 24 anos. No Brasil, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA, considera a adolescência a faixa etária dos 12 até os 18 anos de idade completos, sendo referência desde 1990 para a criação de leis e programas que asseguram os direitos desta população. Como vimos, são muitas as definições que tentam explicar a adolescência. Algumas definições utilizam conceitos embasados em estudos da psicologia, da educação, da filosofia, da medicina, etc. Outras definições utilizam recortes etários, como é o caso da OMS. É importante saber que os conceitos existem e atendem a objetivos específicos de programas, pesquisas e políticas públicas. Entretanto, não podemos reduzir esse período do desenvolvimento humano aos conceitos que os caracterizam, exatamente porque estamos falando de seres humanos, não é mesmo? O que sabemos atualmente é que a adolescência é o resultado de uma construção social, significada historicamente, que hoje se caracteriza, por exemplo, pela ampliação da tutela dos filhos em suas famílias, ou seja, observando o contexto social, econômico e cultural do momento que vivemos hoje, os adolescentes, em geral, precisam de um período maior de estudos e de capacitação profissional para a entrada no mercado de trabalho, o que exige deles e delas um tempo maior de dependência das famílias. Não podemos negar também que este período é marcado pelas transformações biológicas e comportamentais. E são essas mudanças que, muitas vezes, determinam a maneira como a sociedade olha para as adolescentes e cria formas de agir com eles e elas, como, por exemplo, a proibição do trabalho antes dos 16 anos, a tutela dos pais até os 18 anos, todo adolescente é aborrecente e tantas outras formas que acabam caracterizando, ou melhor, rotulando esse período da vida. Esta discussão sobre a construção histórica do conceito de adolescência é importante porque possibilita a mudança de olhar para a própria adolescência e para a adolescente. É importante desconstruir a visão de adolescência como uma fase de crise e olhar criticamente para o perfil rotulado do adolescente visto como aborrecente, intolerante, irresponsável, rebelde, etc. Nossa proposta, já que falamos de construção social, é construirmos uma nova visão em relação às adolescentes e adotarmos comportamentos que promovam a sua participação nos vários espaços da sociedade, entendendo que as adolescentes são sujeitos de direitos e de responsabilidades. Questão 11. O tema do texto é A. Definição da palavra adolescência. B. Divisão em 3 fases do período da juventude. C. Construção histórico-social do conceito de adolescência. D. Participação dos jovens nos vários espaços da sociedade. Observem aqui que de todas as alternativas, várias delas aparecem no texto, mas isso não significa que elas sejam o tema do texto. O que a questão quer saber é qual é o tema, qual é o assunto, qual é o principal ponto sobre o qual o texto fala. Para isso, vale ler de novo o texto e observar qual é o principal ponto que ele toca, né? Dessas 4 alternativas, quais vocês vão encontrar de uma maneira rápida aparecendo no texto e quais vocês vão encontrar repetidamente. Qual a ideia que está aí vocês vão encontrar repetidamente no texto. Leia o texto e responda as questões 12 e 13. As formigas, Lígia Fagundes Telles. Voltei tarde essa noite. Um colega tinha se casado e teve festa. Vim animada, com vontade de cantar. Passei da conta. Só na escada é que me lembrei. O anão. Minha prima arrastara a mesa para a porta e estudava com o bule fumegando no fogareiro. Hoje não vou dormir, quero ficar de vigia, ela avisou. O assoalho ainda estava limpo.
Me abracei ao urso. Estou com medo. Ela foi buscar uma pílula para atenuar minha ressaca. Me fez engolir a pílula com um gole de chá e ajudou a me despir. Fico vigiando. Pode dormir sossegada. Por enquanto não apareceu nenhuma formiga. Não está na hora delas. É daqui a pouco que começa. Examinei com a lupa debaixo da porta. Sabe que não consigo descobrir de onde brotam? Questão 12. O texto As Formigas é um conto e possui como características: A. O conflito gerador, uma narrativa alegórica e uma moral. B. A narração do enredo, personagens secundários e composição em versos. C. A transmissão de informações, relato de fatos e a impessoalidade. D. Poucos personagens, narrativa curta e escrita em prosa. Aqui ele não quer saber especificamente sobre o conto que nós lemos, ele quer saber sobre características do estilo de texto, do gênero textual conto. Então, o que um conto tem como principais características? Então, vocês vão observar, por exemplo, um conto tem moral? Pensem nas fábulas, por exemplo, que tem sempre uma moral, um ensinamento. Um conto tem que ter um ensinamento de moral sempre? Ele é escrito em versos, como os poemas, ou ele é escrito em prosa, em parágrafos? Ele é impessoal, né? Uma coisa que é contada de longe, sem muito sentimento, de uma maneira mais neutra? Ele tem personagens, ele tem uma narrativa curta ou ele tem uma narrativa longa, como um livro com capítulos? Pensem em tudo isso. Questão 13. Uma das personagens ficou de vigia para tentar descobrir de onde brotam A. As formigas, B. As pílulas para dor, C. As dores de cabeça, D. Os bichos de pelúcia. Para responder essa questão, vocês podem reler o texto, mais especificamente essas duas falas em que a personagem revela que ela vai ficar de vigia e o porquê ela vai ficar de vigia. Leia o texto e responda à questão 14. A terra é naturá, patativa do Assaré. Pois o vento, o sol, a lua, a chuva e a terra também, tudo é coisa minha e sua, seu doutor conhece bem. Para se saber disso tudo, ninguém precisa de estudo. Eu, sem escrever nem ler, conheço desta verdade, seu doutor, tenha a bondade de ouvir o que vou dizer. Não inveje o seu tesouro, sua mala de dinheiro, a sua prata, o seu ouro, o seu boi, o seu carneiro, seu repouso, seu recreio, seu bom carro de passeio, sua casa de mora e a sua loja surtida. O que quero nesta vida é terra para trabalhar. Escute o que tô dizendo, seu doutor, seu coroné. De fome tão padecendo, meus filhos e minha mulher. Sem briga, questão nem guerra. Meça desta grande terra umas tarefas para eu. Tenha pena do agregado, não me deixe deserdado daquilo que Deus me deu. Questão 14. O trecho do texto que possui linguagem formal é A. Para se saber disso tudo. B. Seu bom carro de passeio. C. Sua mala de dinheiro. D. De fome tão padecendo. Aqui é importante lembrar que a linguagem informal é aquela linguagem que tem abreviações, gírias, uma linguagem mais caipira muitas vezes, uma linguagem que está longe da linguagem que a gente aprende, da forma que a gente aprende nos livros e nas gramáticas. Já a linguagem formal, que é uma linguagem mais séria e mais próxima do que a gente aprende nos livros e nas gramáticas, ela não tem abreviações, ela não tem expressões que são parecidas com o modo como a gente fala, ela não tem gírias. Então, das 4 alternativas, apenas uma delas vai estar com essa linguagem formal. As outras 3 têm alguma característica que torna elas um exemplo de linguagem informal. Escolham a que tem linguagem formal. Leia o texto e responda as questões 15 e 16. A incapacidade de ser verdadeiro. Carlos Drummond de Andrade. Paulo tinha fama de mentiroso. Um dia chegou em casa dizendo que vira no campo 2 dragões da independência cuspindo fogo e lendo fotonovelas. A mãe botou-o de castigo, mas na semana seguinte ele veio contando que caíra no pátio da escola um pedaço de lua, todo cheio de buraquinhos, feito queijo, e ele provou e tinha gosto de queijo. Desta vez, Paulo não só ficou sem sobremesa, como foi proibido de jogar futebol durante 15 dias.
Quando o menino voltou falando que todas as borboletas da terra passaram pela chácara de Caiopídia e queriam formar um tapete voador para transportá-lo ao sétimo céu, a mãe decidiu levá-lo ao médico. Após o exame, o doutor Epaminondas abanou a cabeça. Não há nada a fazer, dona Coló. Este menino é mesmo um caso de poesia. Questão 15. O menino foi levado ao médico porque A. Fazia poesia num tapete voador. B. Leu fotonovela com 2 dragões. C. Provou um pedaço de queijo. D. Inventava histórias fantásticas. Aqui é interessante reler alguns trechos do texto para encontrar a resposta, como por exemplo o primeiro parágrafo, especialmente esse trecho aqui no comecinho que fala que ele tinha fama de mentiroso, e depois aqui na frente que já está pertinho de quando diz que ele foi levado ao médico. Então fala mais um pouquinho sobre algumas coisas que ele contou, que ele disse antes de ser levado ao médico. Questão 16. Quando o menino voltou falando que todas as borboletas da terra passaram pela chácara Caiopídia e queriam formar um tapete voador para transportá-lo ao sétimo céu, a mãe decidiu levá-lo ao médico. Os verbos em destaque estão concordando diretamente com A. Mãe, B. Chácara, C. Borboletas, D. Menino. Aqui ele quer saber com qual termo as palavras em destaque, passaram e queriam, estão concordando, estão combinando. Então, tentem substituir. Dá para eu dizer, por exemplo, que a mãe queriam, a mãe passaram? Combina, dá certo? Dá para eu dizer que a chácara passaram, a chácara queriam? Façam um teste com todas as alternativas, vejam se dá certo, se combina e vocês vão descobrir com qual delas que passaram e queriam está concordando.